É uma alegria muito grande estar aqui, acreditem. Na verdade, viajando demais, né? Quase 22 dias por mês, eu estava com saudade de vir ao centro. A verdade é essa, porque na verdade eu que preciso. Eu necessito de Jesus, eu necessito dessa doutrina de amor, eu necessito de estarmos juntos nessa comunhão de fraternidade, de preparação, de esperança e de responsabilidade sobre o novo tempo que surge com a nossa colaboração, porque seremos nós que faremos a regeneração do planeta. Seremos nós que faremos um novo tempo. E para que isso fique mais fácil, para que isso fique mais célere, todos nós somos convidados a abrir mão de certos pontos na nossa mente, na nossa alma, que meio que impede que a gente possa fluir no potencial pleno que todo mundo tem. Não é para alguns, é para todos. O Pai ama a todos, não a alguns. Claro que nós sabemos que do processo evolutivo alguns conseguem dar uma carreirinha mais que outras, né? Mas é uma coisa que no fundo todos nós queremos levar, todos nós iremos para o mesmo lugar, que é voltar para esse coração amoroso desse Pai. Mas muitas vezes nós somos obliterados, ou seja, certas cegueiras tomam conta da gente e a gente não consegue exercer na vida o potencial pleno que a gente tem. Então tem uma história muito interessante que vou usar ela como narrativa para que a gente possa refletir sobre esse sentimento de cegueira, de não se achar merecedor do amor de um pai que ama infinitamente. É muito incompreensível para nós isso, né? Um pai que ama infinitamente. Nós com nossas expressões de amor muito limitada, que a gente só ama a si, né? Geralmente quando alguém diz que encontrou a mulher da sua vida, ou o homem da sua vida, faz a descrição assim: gosto das mesmas músicas que eu gosto, né? A gente torce pelo mesmo time, a gente vê as mesmas séries da Netflix. E que tédio de casamento é esse, né? Que ninguém apresenta algo novo pro outro. Mas aí Deus é assim, gosta da gente, mesmo que a gente não goste do que Ele gosta, ou seja, ama infinitamente. Pra gente que ama a si, entender o amor de um pai que nos ama apesar de, às vezes é meio incompreensível, né? A gente vê os próprios profetas, o próprio Davi, que compôs tanto salmo, encantado com o amor de Deus. Encantado como é que ele conhece a gente, como ele sonda, né? Conhece. E mesmo quando a gente não tem palavras, ele conhece o que a gente está pensando. E Davi vai dizendo assim, isso é tão precioso que eu não consigo compreender de tão grandioso que é. Imagina Davi naquela época refletindo sobre o amor de Deus e perceber que era tão grande, tão incompreensível, que ele ficava assim, encantado. E compôs aquelas 105 músicas, que são os 105 salmos de 150, 105 são de Davi, que falam do amor de Deus, do cuidado. Né? Cairão 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não vou temer mal nenhum. Tem um monte de salmos assim mostrando como o papai cuida da gente. Mas muitos de nós não acham que merece. Muitos de nós. E esse amor que está disponível, ele não é percebido ou sentido, não porque não haja um amor abundante de Deus, mas porque existe um bloqueio em nós que não nos permite sentir esse amor. E quando a gente vai analisar os muitos personagens do Evangelho, a gente percebe que nem todo mundo que teve contato com Jesus foi curado. Vocês percebem isso? Ele chegava em ambientes que tinham várias pessoas necessitando de cura, mas só algumas pessoas eram curadas. Aí a primeira pergunta que a gente faz é porque ele privilegiava alguém? É porque ele fazia unidunité, salamé minguê? Será que ele fazia isso na multidão, assim como fosse programa de auditório? Agora é você hoje! Não. Ele que é a representação material desse amor de Deus, ele também amava de forma infinita e indiscriminada todas as criaturas. Mas, com todo o respeito que tem a nossa autonomia, deixava que cada um de nós escolhesse em que momento abriria a porta do coração para receber esse amor. E aí tem vários personagens e hoje eu vou pegar um deles para que a gente possa refletir sobre o movimento que ele fez para acessar esse amor. Em que momento ele consegue acessar esse amor abundante. É o cego Bartimeu, uma história que muitos de nós já ouviu.
Mas para a gente tentar contextualizar, você imagina que naquela época muita gente nascia com deficiência. A gente sabe que a nutrição era muito pequena, as pessoas tinham vários tipos de problemas, não havia remédios, antibióticos, não havia vacinação, não havia nada do que a gente tem hoje. E além disso, as pessoas comumente casavam com primos de primeiro grau e não sabiam dos riscos que isso tinha do ponto de vista genético, porque ninguém sabia que existia código genético, nem coisa que o valha. Então, naturalmente, tinha muita gente com muita doença, com muita cegueira, com muitas deficiências de nascenças, deficiências congênitas. E Jesus vai passar numa via em que as pessoas sabiam que ele estaria ali, e muitas pessoas procuraram esse lugar. Muitas. Entre elas, o cego Bartimeu. E é interessante porque ele faz o primeiro movimento. Ele buscou. Porque tem gente que espera em casa. Tem gente que espera casar e fica em casa. Assim, não, vai aparecer... É dizer assim, vai aparecer o príncipe encantado. Não vou atrás não, vai aparecer o príncipe encantado. É complicado, né? Vai aparecer a princesa encantada, né? E não faz um movimento de buscar. Sabe? Nem fazer um perfil legal na rede social, né? Dá uma foto mais bem acabadinha, bota um filtro, assim, deixa, né? Ajuda. A gente está encarnado, né? Não faz nenhum movimento, não vai aparecer, né? Então, assim, ele fez um movimento de buscar. Eu lembro de uma música de Padre Zezinho, quando eu era criança, que era assim: quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar, né? Eu quero estar naquele ponto em que ele vai passar. Ou seja, eu tomei uma decisão. Eu fui porque eu sabia que ele ia passar. Então ele fez esse movimento. Mas como ele, várias pessoas também foram. Significa dizer que esse é um início de movimento que precisa de um conjunto de movimentos que vem em sequência. Bom, estava ele lá, Jesus ia passando, e certamente muita gente estava, Jesus, Jesus, e Jesus ia passando, não indiferente. Ele não ia passando indiferente. Ele esperava o movimento de quem de fato achava que naquele momento merecia receber todo esse amor. E, obviamente, naquele momento, Bartimeu dá um grito: Jesus, filho de Davi. E quando ele faz isso, as pessoas mandam ele calar a boca. Cala a boca. É na tua? Mostrado. Não, ele deve ter ouvido disso pra lá, gente. Muito. E olha o que é que acontece quando alguém diz pra você: você não merece. Quem você pensa que você é? Você não vai dar pra nada. Você não é ninguém. Aí quando você acredita nisso, vira uma profecia que você faz tudo para realizar. E dá um jeito de tornar a sua vida infeliz e miserável. Então, ele fez, pela primeira vez, ele fez gritos moucos a esse apelo. Cala a tua boca. Ao ouvir isso, ele resolveu fazer algo diferente do que talvez ele tenha feito toda a vida. Porque certamente, desde que nasceu, ele buscou a cura. Simbolicamente. Porque como espírita nós sabemos que muitas vezes a doença é a grande cura. Mas simbolicamente. E aí quando mandaram ele calar a boca, ele deu um grito maior: Jesus, filho de Davi. E foi no segundo grito que Jesus fez: opa, alguém aqui quer. Jesus parou. Olha que coisa interessante. Ele parou porque ele viu a insistência. Tá? Ele insistiu. Assim, ele quer. Ele veio, ele gritou, pediram para ele calar, ele gritou mais alto. Aí Jesus manda: façam com que ele venha até mim. Eu acho que quem estava perto que mandou ele calar a boca: vai, amostrado, chamaram. Eu imagino que a pessoa ficou com raiva. Por que ele não chamou? Chamou esse velho nojento aí, gritando. Eu devia ter gritado também? Que leseira minha. Deve ter ficado irritado quem mandou ele calar a boca, porque ele conseguiu. Ele fez um movimento que os outros não fizeram. Então, certamente, vai lá. Aí lá sai Bartimeu. Bartimeu sai e chega perto de Jesus. Certamente ele chegou assim, né? E Jesus faz uma pergunta incompreensível: o que é que você quer? Pô, Jesus está na cara, velho. Vamos combinar. Não, a gente pensa isso. Então a gente não percebe como Jesus ele é perspicaz no que ele pergunta. Eu percebi isso porque uma vez, já aconteceu de vocês ir pegar um ônibus
num dia chuvoso. Aí o ônibus está na parada, e você corre, corre, corre. E quando você chega, o ônibus parece que está esperando você chegar para sair. E pior do que o ônibus sair, é a cara de quem fica no ponto olhando para você, tipo... Otário, nem conseguiu. Você fica muito irritado com isso. Eu já passei por isso várias vezes para ir para a universidade. E aí, de repente, eu estava com um amigo meu e aconteceu exatamente isso. A gente chegou na parada do ônibus para pegar o ônibus para a universidade e o ônibus... Aí ele ficou... Tem nada não, Rossandro. Um dia isso vai mudar. Eu digo, eu sei, a gente está estudando, a gente vai conseguir comprar um carro um dia. Ele disse, não é isso não. Eu vou jogar na Mega Sena. E olha, quando eu ganhar, eu vou comprar um ônibus só para mim. Meu Deus! Tipo assim, ele faz assim, o ônibus para só para ele, uma linha exclusiva. Aí eu percebi o seguinte, que nem sempre a gente sabe o que pede. Porque, vamos pensar como Bartimeu. Ele era cego de nascença. Ele tinha profissão? Não tinha. Ele pedia esmolas. E naquela época, como todos nós sabemos, Roma tinha invadido a Judéia. E Roma era um império organizado. E até para pedir esmola tinha que fazer um cadastro. Sério? E nem todo mundo conseguia o cadastro. E esse cadastro dava uma capa, na qual estava escrita, esse homem é um miserável, vive de pedir esmolas. E Bartimeu tinha uma. E muitos outros que estavam lá não tinham uma capa. E quando Jesus chama ele, na narrativa do Evangelho, diz assim, e ele soltou a sua capa e foi em direção a Jesus. Me diga uma coisa, se eu estou com uma capa que me dá autorização de pedir esmola, atrás de mim tem um monte que não tem a capa, quando eu solto acontece o quê? O que é que vocês acham? Dava para voltar atrás? Olha só, quando você ouve Jesus, não dá para voltar atrás. Aquelas velhas zonas de conforto que são desconfortabilíssimas e que você se acostumou na justificativa de que merecia sofrer. Eu mereço essa vida infeliz, eu mereço essa relação infeliz, eu mereço esse emprego humilhante, mas quer ser feliz, mas não tem coragem de soltar a capa. E aí, há um respeito de que a gente faça a escolha. Bartimeu sabia que no momento que ele soltasse a capa, ele não teria mais como pedir esmolas. E mais, quando Jesus pergunta o que você quer, é porque ele podia ter pedido, eu quero ser rico, quero ter servos. Porque quando ele volta a ver sem a capa, o que vai acontecer com um homem que finalmente volta a ver, não pode mais pedir esmolas, mas não tem profissão nenhuma? Pensou no medo? Pensou no hiato entre o que eu quero e o medo de alcançar tudo isso? Ele não ficou pensando nisso, ele não teve esse medo. Às vezes a gente quer mais, mas tem medo de largar aquilo terrível que a gente chama de zona de conforto. Que às vezes é terrível. Mas ele simplesmente solta a capa. E quando Jesus pergunta o que você quer, ele sabe exatamente o que ele quer. Ele diz, eu quero ver. E Jesus diz que assim seja feito. E aí termina a história, e então ele passou a seguir Jesus dali em diante. Ou seja, ele estava dizendo para ele mesmo que não só ele queria enxergar, mas ele nunca mais queria voltar a ficar cego. Porque seguir Jesus é profilaxia da alma. É tratamento não curativo, mas profilático. Eu evito adoecer ao seguir Jesus. Mas vamos pensar um pouco mais sobre a história desse homem. Bartimeu, ele era um homem invisível. Por que ele era um homem invisível? Porque ele era uma pessoa que não tinha nome. O prefixo Bart, no hebraico, significa filho de. Ele era filho de Timeu. Nem nome ele tinha. Não era João, não era ninguém. Era Bartimeu, filho de Timeu, cego, sem profissão, que pedia esmolas. E que de repente começa a enxergar, não tem mais a capa. E tem que começar a se responsabilizar sobre a própria vida. Porque muita gente prefere ficar na condição de miserável para poder somente ter sobre ele um olhar de compaixão, de pena, porque não quer ser autor do próprio destino. Naquele dia, Bartimeu resolveu ser autor do próprio destino.
Naquele dia, ele começou a cantar a música de Lulu Santos. Não vou ficar de vítima das circunstâncias. Ele saiu de lá cantando. Conta lá que você sai cantando Lulu Santos. Ele finalmente deixou de ser vítima das circunstâncias. Ele passou a ser autor do próprio destino. E aí, quando o papai percebe que a gente quer isso, o amor se revela plenamente, que estava lá, a gente saca tudo que estava à disposição para que a gente faça isso. Porque quando você é fiel no pouco, você é fiel no muito. E Bartimeu faz esse movimento. E ser invisível não é fácil, gente. As pessoas não enxergam você. O conceito de invisibilidade social é recente. Ele tem menos de 30 anos. Pessoas que não são percebidas. Você sabe disso é o seguinte, de repente você encontra uma pessoa no canto e faz, eu conheço essa pessoa. E ela fala com você animadamente, você faz, quem é, pelo amor de Deus? Quem é? Aí você lembra, é o frentista do posto. Porque como você sempre vê ele de boné, ele é invisível. Pessoas que usam fardas. Teve um terapeuta na USP que fez um doutorado sobre invisibilidade social. Ele se disfarçou de gari, ficou no campus de psicologia, varrendo o campus. Os amigos esbarravam nele e não percebeu que era ele, porque ele estava com a farda do invisível. Bartimeu era invisível. Bartimeu não tinha nome. Bartimeu era cego, não tinha profissão. Ele tinha tudo para, é melhor ficar aqui, na minha zona de conforto. É interessante porque a zona de conforto de Bartimeu é inversamente proporcional à zona de conforto de Saulo de Tarso. Enquanto que a capa de Bartimeu era a decretação da incompetência para aquela sociedade, né? Da incapacidade e da humilhação, a capa do doutor da lei Saulo era a capa da visibilidade, da potência, da competência. E todos dois, para seguir Jesus, tiveram que largar a capa. Um teve que aceitar crescer e o outro teve que se diminuir. Um estava com o ego inflado e o outro estava com o ego detonado. Um teve que aceitar que merecia e o outro teve que aprender que não era ele o cara, mas quem ele estava esperando junto com o seu povo e que finalmente tinha vindo. Aquele movimento em Bartimeu é o mesmo movimento de Zaqueu, que sobe no sicômoro. Imagine quando Zaqueu vai chegando ali, o cara cobra imposto do próprio povo para o Império Romano. Ou seja, hashtag era odiado geral na região. Não é não? Aí o cara era baixinho. Aí Jesus vai passar, lá vai Zaqueu igual a Bartimeu. Encontra dificuldade. Obviamente que quando você está na multidão, Jesus vai passar. E vem uma pessoa fazendo assim. E quando você olha, é tu, miserável, sai, peste ruim. Era Zaqueu. Claro que o povo empurrou o cara. E o que é que ele podia ter feito? Aceitado. Ir para casa e dizer assim, eu não mereço ver esse ano. Foi o que ele fez? Bem, não é assim não. Dá um jeito. Ele assistia MacGyver, contam que ele assistia MacGyver. Ele calculou uma solução naquele ambiente. Disse, tem uma árvore ali, ele subiu na árvore e se fez ver, olha, é engraçado. Um monte de gente lá e Jesus, vou lá para tua casa hoje comer. Imagina como o povo ficou irritado. Mas olha, o movimento de eu quero de verdade. Eu não estou assim pedindo, sabe, muito espírita faz assim. Mestre, se for do meu merecimento, eu sei que eu sou muito ruim, devo ter feito muita maldade nas encarnações passadas. Eu devo ter queimado bruxa na Idade Média. Eu devo ter matado judeu em campo de concentração. Eu devo ter jogado pedra na cruz. Mas, assim, de repente, se você achar que... Não flui. Não flui, você não acha que merece? Você está dizendo, eu não mereço, tá? Eu não mereço, mas estou pedindo. Então, você não abriu o coração para receber todo o amor de Deus. Então, não vai vir. Aí por que não vai vir? Porque eu sou ruim. Como é que uma pessoa ruim merece? Muito bem. O que é ser ruim? Que conceito é esse que está na cabeça da gente? Eu sou um espírito ruim, atrasado. Que conceito é esse? Quem foi que nos apresentou a ideia de que a gente é ruim? Porque o que a gente escuta
de Deus é que a gente é filho amado. E como tal, tem defeitos que, na verdade, na visão de Deus não é defeito, é imaturidade. Imaturidades que, como qualquer criança, com o tempo passa. Nem que seja na lapada, mas passa. Que é o recurso didático por excelência que a gente adora usar. Né? O amor vem, a gente não... O conhecimento vem, quando a dor vem, estou aqui. Entendi. Né? Então, veja só. Nós somos crianças que estamos em processo de crescimento. Então, veja só. Se uma criança que está aprendendo a ler gagueja, ela é ruim? Ou ela está fazendo algo que é um processo e uma condição sem a qual ela não lê? Se uma criança que está aprendendo a andar cai, ela é ruim? Ou ela é alguém que está fazendo algo que sem aquele movimento de queda vai aprender a andar? E por que a gente não presta? Esse conceito faz com que a gente ache que a gente não merece. Nós somos imaturos. E Deus enxerga em nós a nossa imaturidade e tem a absoluta convicção de que a gente vai crescer. Porque Ele criou algo pronto para a perfectibilidade. Nós somos o mais amoroso projeto de Deus. Ter nos criado foi a maior perfeição de suas invenções. Mais do que ter criado o sol, os astros, ter criado seres conscientes que buscam voltar para o Pai, foi a maior manifestação do amor dele. E Jesus diz assim: nenhuma ovelha se perderá no rebanho do meu Pai. Tem noção do que isso significa? Nenhuma ovelha se perderá. Agora, eu posso ficar andando em círculos. Não posso. É preciso, então, que eu reveja o conceito que eu criei de mim mesmo de alguém que não merece ser feliz. Talvez tenha sido lá. Não, você não sabe como foi que eu fui criado, não. Se você morasse na minha casa, passasse pelo que eu passei, você ia entender porque eu não gosto de mim. Ou se você tivesse feito o que eu fiz, ou se você fizesse o que eu faço. Muito bem. Olha a cena dos que acham que são melhores ou piores. A mulher adúltera. O que Jesus faz? É interessante que toda vez que eu assisto qualquer cinema, qualquer filme que fala da paixão de Cristo, essa cena ela é sempre descrita da seguinte forma. Jesus muito irritado com a multidão. Olhando com cara de ódio. Ele espera a multidão vir e faz: quem é vocês para julgar? A descrição é de um Jesus que está protegendo a caída e julgando a multidão. E eu não acho que foi assim. Certo? Interpretação segundo Rossandro Klinger da passagem. Óbvio, cheia de erros. Mas no meu limite atual, evolutivo, é o que eu posso compreender do que eu percebo daquela cena. Se Jesus quisesse tão somente salvar aquela mulher, ele tinha outras opções mais simples. Ele poderia, jogar a capa da invisibilidade de Harry Potter nela. Ele podia. Ela sumia e eles não sabiam para onde jogar as pedras. 2, como ele andou sob o mar da Galileia, ele poderia fazer aquela mulher flutuar a uma altura que as pedras não pegassem. Mesmo que tivesse uma espécie de Jack lá com esses braços gigantes, nem assim alcançaria ela porque ela estava flutuando. Ele não podia. Ele também podia, já que ele transformou água em vinho, ou seja, que ele manipulava os elementos químicos da matéria, transformar as pedras em areia. Ele não podia? E por que ele não fez nada disso? Porque ele amava todo mundo. Porque ele ama todo mundo. E ele sabia que aquele era o momento de acordar não só aquela mulher, mas a multidão que julgava. Deixa todo mundo vir. E deve ter olhado com um olhar de amor profundo, mas muito profundo. Muito profundo. E ter perguntado assim: mas você nunca fez nada? Fique à vontade. E aí, óbvio, a pergunta que não foi feita para a multidão, mas para cada indivíduo da multidão, ressoou no coração individual de cada um, porque Deus nos ama individualmente. É um amor exclusivo. Tem gente que acha que não, que Deus é uma espécie de
de algarismo matemático. Não, ele tem consciência de tudo que criou. E se relaciona intimamente com a individualidade, porque se Deus quisesse que nós fôssemos clones, em pensamento e em forma, teria criado assim. Ele criou a diversidade justamente porque a beleza está na diversidade. Então, Jesus deixa a multidão vir para acordar a multidão também. É um gesto de amor profundo sobre todos que estavam ali. Veja que importante foi para Pedro ter negado Jesus. Quando Jesus deixa Pedro negá-lo, é para que Pedro reconheça seus limites e tenha contato com as suas sombras. E isso deu a Pedro uma grande condição de ter contato com as sombras dos outros. Só quem deveria fazer atendimento fraterno era uma pessoa que sabe que tem defeitos. Alguém que se acha imune a defeitos não pode atender, porque nunca vai compreender e nunca vai ser solidário às almas caídas. Eu uma vez estava falando sobre isso e um adolescente no movimento perguntou assim para mim, sabe essas perguntas de adolescente, né? Que você fica, meu Deus, e agora? Ele perguntou, Rossano, tu que é psicólogo, me diz aí, como é que Pedro se sentiu quando negou Jesus? Eu fiz, vixe Maria, agora deu. Realmente deve ter ficado mal, né? Aí eu pensei, vamos imaginar a seguinte cena. Sua mãe vai lhe pegar no colégio. Você tem 16 anos, você sabe que mãe pegar no colégio é o mico maior do mundo. É tipo, deixa eu me matar hoje que minha mãe veio me pegar no colégio. Mas ela não foi só lhe pegar no colégio. Ela foi lhe pegar no colégio feito uma louca desvairada. Ela estava com o cabelo assim. Ela estava igual aquela música com o avental todo sujo de ovo. Chegou com aquela cara de, cadê meu filho? E aí quando você viu aquela mulher desesperada, assanhada, e seus amigos, tua mãe... Não. Não é minha mãe, não. Tem certeza? Não, é minha mãe nada. Aí ela olha assim pra você e você vira e sai. É tua mãe? Não, miserável. Aí sai. Óbvio, sua mãe não lhe acha. Entra em desespero, como qualquer mãe. Chega em casa desesperada. Você que foi a pé. Chega depois, quando você chega aquela mulher desgrenhada. Faz, meu filho, pelo amor de Deus, graças a Deus você chegou. Eu fui pro colégio, você não estava lá. O que aconteceu? Não, mamãe, eu resolvi vir a pé. Ai, meu Deus. Mas que bom que você chegou. Meu filho, você é o amor da minha vida. Aí o cara fala, ai meu Deus, eu acabei de negar essa mulher 3 vezes. Isso não é nada perto do que Pedro sentiu. Só para que vocês fiquem claros. Mas foi tão interessante, sabe? Porque só esse homem, quando alguém chegasse para Pedro e dissesse assim, Pedro, eu matei. Pedro, eu destruí. Pedro, eu enganei. Ele olhava profundamente e dizia, eu te entendo. Vem cá, eu vou te dar um abraço. A gente está no mesmo nível. Só ele é que está assim. Somente ele. E aí ele podia compreender porque reconhecia as suas próprias sombras. Ou seja, reconhecer as próprias sombras não nos quer dizer eu não mereço o amor de Deus. Reconhecer nossas próprias sombras quer dizer se esse ser perfeito me ama na minha imperfeição, eu tenho que amar todos os imperfeitos que, como eu, estão no caminho. Nós nos tornamos semelhantes nas sombras. Não é incrível isso? É exatamente no momento da infantilidade, que a sombra é o lado ainda não maduro da alma. Porque o lado luminoso, meio que todo mundo tem níveis diferentes, mas na sombra a gente é meio parecido. E aí lhe dá um sentimento, quando você enxerga em você, não projeta nos outros mais, você tem compaixão. Compaixão é um sentimento assim, eu entendo essa pessoa porque eu sou assim. Eu sei o que é sentir inveja porque eu invejo. Eu sei o que é sentir raiva. Eu sei o que é lamentar porque uma pessoa consegue o que eu não consegui. Eu sei o que é lamentar por estar só. Eu sei o que é lamentar por estar desempregado. Eu sei o que é lamentar por ter falido, por estar traindo. Eu sei porque eu sou assim. E eu não vou julgar, eu vou acolher. E não vou me justificar na minha infantilidade. Eu vou trabalhar e amadurecer os pontos da minha alma. Por isso, eu posso gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim.
porque Ele vai me escutar. Mas eu preciso dizer, acreditando que sim, eu mereço. Entendendo, inclusive, que quando Ele não atender, talvez tenha sido essa a maior prova de amor. Porque muitas vezes, o que nós pedimos insistentemente pode ser o grande motivo da nossa queda. E como Ele ama profundamente a gente, conhece a gente profundamente, sabe que Ele não está aqui para satisfazer desejos, mas reais necessidades da alma. Estamos nesse processo de aceitar esse amor de papai e aceitar e viver essa experiência. Mas muita gente tem mágoas. Porque no processo da vida, a gente conhece pessoas quando encarna cheias de limites. E essas pessoas fazem parte da nossa família encarnada e também espiritual. Qualquer pessoa que existe a família espiritual e a família consanguínea. De fato, é verdade. Né? Qual seria o conceito? É que a família espiritual seria aquela pessoa que já teve contato comigo muito positivo em outra vida. Então, quando a gente nasce na família, a gente já olha para o outro e faz: te amei, cara. Né? Mas se eu nasço numa família com uma pessoa que nunca foi meu parente, assim que eu nasci e entrei naquele lugar, virou minha família espiritual. Porque muito espírita usa isso como justificativa para dizer: não, eu não gosto do meu pai porque eu acho que ele não é meu parente espiritual, não é só carnal. Quando você encarnou naquela família, passou a ser uma relação espiritual. São espíritos juntos. E eles são cheios de defeitos. São pessoas comuns. E muitas vezes a gente sente muita raiva do que a gente contabiliza com o que não foi feito, com a falta, né? A gente, às vezes, aquele pai que era rude, bruto e bebia no final de semana, e que a gente disse que não dava atenção, e que muitas vezes era um homem que trabalhava feito um louco, horas feito um escravo, para ganhar algo muito pouco que mal dava para a família comer e para tentar sobreviver a essa vida tão angustiante. Ele no final de semana enchia a cara para continuar tentando, na segunda começar tudo de novo. Era como se fosse resetar, para dar alguma dignidade à vida. E a gente lá naquele olhar infantil julga e simplesmente não pensa que provavelmente a gente recebeu dessa criatura mais do que ela teve. E nessa hora a gente muito lembra de Djavan, quando diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? E sobre esses julgamentos, nós condenamos pessoas que nós viemos delas. E ao julgá-las e condená-las, obviamente nós nos condenamos. E não percebemos que em todo o ambiente, em todo o contexto, existem lições, existem aprendizado. A capacidade da gente perceber. E todo momento, essas pessoas, com a simplicidade delas, como a gente também é, depois a gente percebe que a gente vai criar, vai educar filhos cheios de defeitos, porque as pessoas têm o maior medo de traumatizar filho, né? Na educação. Fiquem tranquilos, todo mundo vai traumatizar filho. É impossível você dar uma educação perfeita. Mas você certamente vai mais acertar do que errar e muito mais contribuir do que atrapalhar. Sempre acontece. Sempre acontece. Que a geração que vem recebe mais, porque ela recebe do acúmulo de tudo que foi construído até aqui. Seja do ponto de vista de uma família, seja do ponto de vista de uma grande coletividade, que é a grande família universal. E a gente fica naquela conta infantil do que falta. E aí desenvolve um sentimento que impede o acesso do amor de Deus. É o sentimento de gratidão pelo que se é, pelo que se tem e pelo que se possui. Nessa lista infantil só tem cobranças e nunca agradecimento por tudo que foi conquistado. Não importa o que nós tenhamos passado. Foi necessário para o nosso crescimento e aprendizado. Família necessária. Lugar preciso para o desenvolvimento de nossas potencialidades. Quando a gente desenvolve o sentimento de gratidão, a gente começa a experimentar algo libertador. É que a gente começa a enxergar não o amor que não veio, mas o amor que já está. A gente começa a contabilizar o que foi conquistado e não o que a gente acha que não veio ainda. E aí é tão fácil perceber o poder da gratidão. Querem perceber? Topam? Todo mundo que está nessa sala, que está nas outras salas, ou que está em casa nos escutando pela Web Rádio Fraternidade, ou pela TV da Comunhão Espírita, eu convido a se levantar. Vamos lá, gente.
E eu convido vocês a pegar qualquer pessoa que você goste aqui nesse salão e olhar para ela e para as outras, que você também quiser fazer isso. Ou se ela não tiver aqui, essa pessoa estiver desencarnada, pensando nela, mas eu quero que você encontre pessoas aqui nesse salão, nas salas, em sua casa, olhe no fundo do olho e diga assim: muito obrigado por você existir na minha vida. Eu queria que vocês continuassem isso. Quando chegar em casa, liga para um monte de gente hoje e diz isso. Olha, eu estou ligando para você para dizer que eu queria agradecer por você existir na minha vida. E se puder fazer isso com os pais, faz, porque de vez em quando eles se perguntam: será que eu estou acertando? Aí você liga para os seus pais hoje, e se eles não estiverem aqui, você manda uma ligação Skype Celeste. E diz: parabéns, vocês são fera, vocês acertaram cheio. Vocês educaram um ser humano de bem. Um ser humano capaz. Um ser humano digno e um ser humano honrado. Imperfeito, mas amado por Deus como é. E aí, a gente agora vai fazer uma última dinâmica em que a gente vai reverberar para essas pessoas todas, sem as quais nós não estaríamos aqui, porque nós somos o resultado de muitos amores. Muita gente ama para a gente estar aqui hoje. É incalculável a quantidade de amor percebido e nem imaginado de Deus para que um dia a gente estivesse aqui hoje buscando Jesus. Depois de tê-lo negado tantas vezes. Mas finalmente, acordou. Por isso, em homenagem a todas essas pessoas, eu vou dizer que essa será a nossa prece de encerramento. Nós vamos cantar uma música prece, em que a gente vai emanar gratidão a todas essas pessoas que antes de nós vieram e tornaram a nossa vida mais fácil. Vamos fechar os olhos e vamos em prece agradecer, dizendo assim: eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande o meu amor por você. O filho de Davi, Jesus, o doce Rabi da Galileia, espera apenas que a gente aceite o imenso amor de Deus que já está disponível para os nossos corações.